Então, 2 Reis 13, a partir do 14, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou, gritando, dizendo: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão quantas vezes? 3 vezes. E cessou, e parou, na minha versão. E o verso 19 diz assim: o homem de Deus ficou irado com ele, disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes, ou ferirás 3 vezes os sírios, conforme a Almeida corrigida. Pastor, que história é essa? Quem já ouviu alguma pregação sobre essa história? Ela é bem rara, né? A gente, às vezes, lê tão rápido e não paramos para aprender alguma coisa aqui. Mas eu estava analisando, eu ouvi uma palavra sobre isso e Deus falou ao meu coração algumas outras coisas que realmente nos chamam a atenção sobre essa cena, sobre esse episódio. Eu acredito que qualquer parte da Bíblia que chegou até nós, pode ter total certeza, Deus tem algo para nos ensinar, Deus tem algo para nos mostrar, Deus tem algo para nos orientar. Então nós precisamos estar atentos para os detalhes das histórias da Bíblia, aquilo que Deus reservou para nós. Para a gente entender um pouco desse contexto, quem que são os personagens? A gente viu 2 personagens ali, pelo menos 2 nomes aparecem. Um nome é de Jeoás, olha só que nome, né? Jeoás. Não coloque no teu filho, viu? Jeoás, né? Estranho. O outro nome, Eliseu, profeta bem conhecido, um dos mais famosos da Bíblia. 2 profetas, um profeta e um rei, 2 personagens. Jeoás, rei, Eliseu, profeta. A cena que nós lemos é uma cena inusitada, porque se você voltar um pouquinho antes, você vai entender um pouco mais da história. Nós temos 2 nações guerreando. Nós temos a nação da Síria e a nação de Israel. Nesse contexto aqui, quando se fala de Israel, estava falando especificamente não de todo o país de Israel, mas do reino do norte, porque a gente sabe que depois que Salomão deixou de ser rei, o seu filho dividiu em 2 partes todo Israel. Ficou reino do norte, reino do sul, e nós estamos falando do reino do norte, onde a maioria dos reis foram maus, gente péssima, gente que levou o povo a pecar, a adorar outros deuses, gente que só fez besteira. Jeoás, que era filho de Jeoacás, também não foi um bom rei não, foi um rei ruim, fez um monte de coisa errada. Só que no final, quando o profeta estava para morrer, porque profeta também morre, e profeta também fica doente. O grande profeta Eliseu, que muitas vezes havia sido usado pelo próprio Deus para curar pessoas, até ressuscitar mortos, vai entender, né? Ele ficou doente, e a Bíblia já começa dizendo, olha, quando Eliseu estava doente da doença que levaria ele à morte, morreu daquela doença, no leito de morte, o rei decide ir lá visitá-lo. Esse rei, ele herdou um grande pepino do seu próprio pai. Né? O seu próprio pai, nas guerras que teve com o rei da Síria, e na Síria também nós temos um pai e um filho, né? 2 reis. O pai passou o reino para o filho. Os confrontos fizeram com que Israel perdesse muitas cidades para eles. Saíram sempre
em prejuízo. E nessa época, a Síria, que era um grande inimigo de Israel, estava oprimindo, angustiando. Você imagine só, né? Eles vinham, dominavam as cidades, matavam as pessoas, roubavam, muitas vezes pegavam as cidades para eles mesmos. Aonde os povoados de Israel fugiam, eles iam lá, saqueavam as colheitas, furtavam o gado, matavam os homens, muitas vezes violentavam as mulheres, levavam escravos, crianças. Eram cenas de barbaridade mesmo, como você vê nos filmes de Hollywood. Isso acontecia entre Israel e a Síria. No finalzinho da vida de Eliseu, ele recebe essa visita do rei Jeoás. E o rei de Israel, então, chega fazendo uma média com o profeta, dizendo: ô profeta, não creio que você está nessa situação, tu é tão importante para a nação. Ele chega a comparar a vida do profeta como os carros e cavaleiros de Israel, ou seja, né, a força de Israel está em ti, homem. E de repente, mesmo no leito de morte, a cena é, o profeta olha para ele e diz: pega aquele arco, pega algumas flechas, vem aqui. E Deus usa o profeta Eliseu para tocar na mão daquele homem e dizer: abra a janela, vira para o leste e atire flechas. E daí ele vai dizer o propósito, como nós lemos ali. O propósito era: você destruirá totalmente os arameus. Esta flecha é flecha da vitória do Senhor. Olha só o que ele está falando. Imagine a cena. Cada mente vai imaginar alguma coisa, mas eu imagino o rei segurando aquelas flechas, o profeta já na sua velhice, na sua doença, olhando no olho dele, dizendo: essa é a flecha da vitória do Senhor. Ou seja, Deus está entregando nas suas mãos a Síria. Ele entendeu que aquilo era um ato profético. Agora, abra a janela, pega essa flecha e atira. Atira, atira. E aquele rei abre a janela, pega uma flecha, talvez fique olhando, pega a segunda flecha, atira, a terceira flecha, atira. E para. E o texto é bem claro. Depois da terceira flecha ele parou. Quando ele para, pensa num doente indignado. O profeta fica, alguma expressão diz que ele ficou irado. Por que você atingiu só 7 vezes o chão com as flechas? Você não entendeu o recado de Deus? Você poderia ter agora, através desse ato de fé, ter destruído totalmente os seus adversários, mas, porque você se conformou com 3 flechadas, da palavra que você recebeu, você só vencerá 3 batalhas contra os inimigos. Quando eu olho esse texto, quando eu leio esse texto, eu preciso parar para pensar a respeito da minha vida, da sua vida, e de alguns mistérios que a palavra de Deus nos dá. Sobre os planos e os projetos de Deus para nós, sobre as vitórias que Deus deseja nos dar, porque quando eu olho para esse texto, fica claro para mim que as vitórias que nós teremos na nossa vida, elas não são determinadas unilateralmente por Deus. Mas há uma parte que compete a nós. E a gente começa a entender porque muitas vezes as pessoas não alcançaram aquilo que Deus prometeu, mesmo sendo quem prometeu? Deus, o Criador de todas as coisas. E a gente canta aqui que Deus é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É claro que Ele vai, se nós fizermos a nossa parte. Quantas pessoas chegam aqui na igreja ou em outras igrejas do Brasil frustradas? Quantas histórias eu já ouvi de pessoas frustradas? Mas Deus disse que ia restaurar meu casamento, pastor. Deus disse que a porta de emprego ia abrir. Deus disse que eu ia ser próspero. Deus disse. Sim, Deus disse, e quando Ele promete, a promessa dEle não cai por terra. A pergunta é: você fez o que deveria ter feito para viver as promessas de Deus na sua vida? E essa cena é fantástica, porque no mesmo capítulo depois, lá no versículo 25 que nós vamos ler, o resultado acontece mediante a mediocridade desse rei.
E eu separei aqui 3 coisas para nós pensarmos, que podem nos levar às vitórias completas que Deus tem reservado para a nossa vida. Primeira coisa, nós precisamos vencer o inimigo do conformismo. Vira para quem está do seu lado e diga: vença o inimigo do conformismo. Quando nós olhamos essa cena, nós vemos um rei conformado, e claro, quando nós falamos do profeta Eliseu, a reação dele de inconformado, evidencia um coração inconformado. Eu não sei se você parou para ler já a história do profeta Eliseu. Que história fantástica! Eliseu sempre foi um homem diferenciado, alguém inconformado com pouca coisa. Quando nós vamos ver, por exemplo, o chamado dele, você sabe que ele substituiu o grande profeta Elias. Elias, um grande homem de Deus, tanto que foi um dos poucos homens que pisou na face da terra e não conheceu a morte do corpo. Deus o levou para si, nós sabemos todo o contexto disso, nas histórias bíblicas. Mas Elias, ele entrou em depressão. Depois de cair fogo do céu, e ele pensou que o povo estaria do lado dele, Jezabel, aquela rainha má de Israel, esposa de Acabe, manda um recado para ele dizendo: olha, assim como você fez com os profetas de Baal, você também vai levar, vai morrer, já era para você. E ele foge, fica depressivo, se esconde, ele anda até lá na península do Sinai e se esconde numa caverna. E daí Deus aparece para ele e dá alguns comandos. Tá bom, Elias, você não quer mais, não tem problema, mas vai, unge o rei de Israel, unge um rei para a Síria, unge um profeta, o profeta Eliseu no seu lugar. Ele não unge o rei de Israel, não unge o rei da Síria, ele só vai atrás de Eliseu e diz: ó, meu amigo, agora a bola está contigo, Deus escolheu você para dar continuidade à obra dele. E é interessante que Eliseu assume, sim, Eliseu vai seguir o profeta Elias aonde ele está, e é interessante que no último dia da vida de Elias, quando Deus diz: nessa data você será levado para comigo, Eliseu não desgruda. Elias diz assim: Eliseu, estou indo para Belém, fica aqui. Ele diz: não, aqui eu não fico, eu vou contigo. E segue. Eliseu, eu preciso ir para Jericó, eu vou contigo. Eliseu, eu estou indo para o Jordão, eu vou contigo. Eliseu fica grudado o tempo todo em Elias. E daí algo fantástico acontece quando eles estão lá no Jordão. Eliseu, inconformado com pouca coisa, ele olha para Elias e diz: olha, eu vou dar sim continuidade ao ministério que você está deixando para mim. Agora, eu tenho um chamado, eu também tenho um ministério. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Olha só, inconformado com pouca coisa. O próprio Elias vira para ele e diz: dura coisa pediste, mas se quando eu for levado, você vê, pode ter certeza que Deus vai cumprir. E a gente sabe que o que acontece na vida de Eliseu foi simplesmente o dobro do que aconteceu na vida do profeta Elias. Esse era Eliseu, alguém conformado com pouca coisa, e numa cena como essa, ele fica totalmente indignado com a reação daquele rei Jeoás. E é claro, quando nós olhamos para toda a Bíblia, o que você vai encontrar é isso: um Deus procurando gente que não se conforma com mediocridade, com pouca coisa. Pega as histórias clássicas da Bíblia, história, por exemplo, do grande rei Davi, ainda menino. O povo de Israel conformado com o desafio daquele gigante Golias, 40 dias, Golias humilhando o povo de Deus: não tem um homem aí nesse país para lutar comigo, cadê os deuses de você? Cadê aquele povo que fez tantas coisas ao sair do Egito? O povo todo conformado, com a derrota, com medo, até que o menininho que foi levar pão lá para os seus irmãos fica inconformado com aquela situação e diz: eu vou matar esse gigante. Não pode isso acontecer, e a gente sabe o resultado. Quando Deus aparece para Gideão, por exemplo, nós vamos ver justamente Gideão inconformado.
Ele estava se escondendo, mas ele faz uma pergunta para Deus: Deus, o que tem acontecido com as histórias que nós ouvimos dos nossos pais, dos grandes feitos que tu fazia? Nós agora estamos aí sendo oprimidos pelos midianitas. Gideão, indignado com a situação, Deus escolhe e ele faz uma revolução. Quando nós olhamos agora para a nossa vida, para o nosso coração, para quem nós somos, Deus olha para você. A pergunta é: como está o teu coração? Diante de Deus, diante das adversidades da vida, diante dos inimigos que têm te assolado, inimigos que têm saqueado o seu lar. Não estou falando de ladrão que rouba coisa material, ladrão que rouba o amor, a paz, o relacionamento, a saúde. Quando você olha para tantas coisas que têm acontecido ao seu redor, Deus consegue enxergar um inconformado ou alguém que se conforma com a situação? Falando de vida espiritual, você está conformado com a situação que você tem vivido? Não, pastor Lediel, toda quinta eu tenho ido na igreja, tem sido um momento muito bom. Que bom que você tem vindo na quinta-feira, mas ficou por aí? Faz quanto tempo que você não acorda de madrugada para chorar na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não faz um jejum de ficar grudado ali na Bíblia, se alimentando apenas das coisas espirituais? Você finaliza o ano, parece já cansado, já não tem prazer nas coisas de Deus, está conformado? Deus quer te despertar para que você seja um inconformado. Por quê? Quando você se conforma, pode ter certeza, além de você perder bênçãos, você se torna vulnerável contra o seu adversário. Se você se conforma com as situações negativas que estão ao seu redor, pode ter certeza, o teu adversário vai usar isso para te enfraquecer ainda mais. E todos aqui, eu e você, todos nós, já tivemos momentos na nossa vida de inconformidade. Nós olhamos para uma situação e não aceito isso. Você olhou, quem sabe, para o teu salário, e você não ficou conformado. Eu preciso me capacitar. Fez um curso, se capacitou, se graduou. Aquilo trouxe um resultado positivo para você. E talvez, se você voltou a se conformar, é bem provável que também deixou de crescer. Talvez você se conformou no casamento. Aqueles primeiros anos onde você era inconformado com a mediocridade, inconformado com uma rotina chata, e você surpreendia a tua esposa com recados de amor pendurado na geladeira, com um bombom de presente, onde você surpreendia o seu marido com aquele prato que ele amava comer. Não teve mais, e a coisa voltou a ficar para baixo. Todos aqui já fomos inconformados com alguma coisa. O grande problema é que essa inconformidade que muitas vezes domina o nosso coração e gera a reação de explosão que nós precisamos ter para fazer grandes coisas, ela some, ela oscila, e de repente a gente está lá embaixo de novo. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão foi esse camarada que eu falei para vocês: Deus, o que tem acontecido com as notícias que nós ouvimos dos nossos pais, e Deus escolhe Gideão? Imagine só, com 300 homens, derrota um exército de mais de 100 mil soldados. Só que depois o texto vai dizer que Gideão se conformou com a situação que veio. Trouxeram os ouros que foram saqueados dos inimigos, os despojos de guerra, ele usa aquilo lá, faz uma estola sacerdotal, como imagina um colete, que já tinha o do sacerdote, mas ele faz agora um para ele dominar, para a cidade onde ele ia dominar. E Gideão passa os anos próximos conformado com aquilo que aconteceu lá atrás, e fica naquela situação, conformado. O texto da Bíblia vai dizer que aquela estola sacerdotal serviu de brecha para corromper o coração de Gideão. Ele e toda a sua casa foram altamente prejudicados. Um irmão manda matar todos os outros, intriga, disputa, prejuízo, porque se conformou com a situação, não mais quis ter sensibilidade à voz do Senhor, não quis mais ter as experiências com Deus que ele havia tido lá atrás, se conformou. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui,
que já foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Só que hoje, quem sabe, você se tornou vítima das perseguições, das lutas da vida, e você cruzou os braços e disse, não vai ter jeito mesmo, se conformou com a situação. Quem sabe, você está finalizando esse ano frustrado profissionalmente. Porque lá atrás você tentou, você se esforçou, você batalhou, e por não ter conseguido, quem sabe, um resultado que a tua alma almejava, você hoje está de braços cruzados. Quem sabe você perdeu um relacionamento muito importante, era o amor da sua vida, e você está de braços cruzados, conformado, sabe que não está bem, as lágrimas no travesseiro são a prova que a sua alma está doente, o chorar debaixo do chuveiro para ninguém ver tem sido frequente e evidenciam que você não está legal, mas você está conformado com a situação. É por isso que o Espírito de Deus nos diz hoje, ei, pega essa flecha e atira mais, não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, mas é tempo de olhar o problema nos olhos e ser o inconformado e dizer, vou para cima, vou continuar lutando, vou continuar tentando, porque fracassado não é aquele que foi uma vez derrotada, é aquele que desiste, é aquele que para, é aquele que desacredita nas promessas que Deus tem para você. Ei! Tem muita coisa boa para acontecer, mas toma posse daquilo que Deus está falando na sua vida. E sempre quando é fim de ano, e eu trago uma palavrinha um pouco mais dura como essa, eu faço questão de alertar você, para não cair nas ciladas que já estão armadas para você nesse período de férias. Porque sutilmente no teu inconsciente o adversário lança uma seta dizendo, férias de Deus também. E você, nos dias de férias, não faz o teu devocional, não tem meditação na palavra, não ora de coração. Interessante que tem gente que passa o ano inteiro dizendo, eu não consegui orar como devia, eu não consegui ler a Bíblia como devia, porque o ano foi muito corrido. E daí no tempo de férias, que poderia ter esse tempo com Deus, diz, mas agora eu estou descansando, então não vou forçar a mente lendo a Bíblia, não vou acordar cedo de madrugada para orar. Vai entender a mente de uma pessoa assim. Mas preste atenção, porque no período de férias, muitas vezes, o diabo coloca ali uma cilada que vai comprometer a produtividade, a salubridade, a prosperidade do ano inteiro. Cuidado, não vacila. Desde quando eu era líder de adolescente aqui nessa igreja, infelizmente, a gente percebia que o pessoal saía animado, dos nossos encontros no fim do ano. Mas quando voltava depois, lá no metade de janeiro, fevereiro, meu Deus, quantas coisas erradas tinham feito, decisões erradas tomado, o diabo armou cilada e caiu. Então vigia nesse período das férias, não se conforme com uma vida medíocre, mas aproveite o tempo que você vai ter nas férias também, para mergulhar nas águas profundas que estão diante de ti. Deus quer te levar além, aproveita isso, amém ou não amém? Primeira coisa então, vença o inconformismo, vença o inconformismo. Depois, eu coloquei aqui algo que nós precisamos também entender, que é justamente ter a certeza que Deus, Ele não vai fazer além daquilo que nós acreditamos. Se você não tem fé que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, se você não colocou o teu coração nas promessas de Deus a ponto de viver por elas, lutar por elas e fazer a vontade de Deus em obediência, Deus não vai fazer além do que você acredita. Eu olho para esse texto, o verso 16 e 17, como nós já lemos ali, a palavra do Senhor, ela foi dada.
Se puder colocar ali no data show para a gente, o verso 16 e 17, né? Pegue o arco nas suas mãos, abra a janela que dá para o leste. E daí Eliseu declarou, o verso 17 diz assim: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. A palavra estava dada. Agora você imagine um rei que viu o seu povo sofrendo, a economia toda destruída por causa desses inimigos. Ele deveria, mas ter pegado todas as flechas possíveis e atirado, porque ele sabia que Eliseu era homem de Deus. Quantas coisas Deus já havia feito através do profeta Eliseu, e o camarada fica nessa mediocridade. Mas por que isso? Justamente porque ele não colocava toda a sua confiança em Deus, e ele não entendeu isso, que Deus não ia fazer além da fé dele, por mais que a palavra já estava decretada. A Bíblia é um livro fantástico que eu sempre digo, uma fonte inesgotável. Tem tanta coisa para a gente aprender aqui, mas quando você começa a ler, por exemplo, os milagres de Jesus, você vai ver que uma frase aparece em praticamente todos eles: seja feito conforme a sua fé. Lá em Mateus capítulo 8, chega um centurião diante de Cristo, pedindo a cura para um dos seus servos. A palavra de Jesus é: seja feita conforme a sua fé. Um capítulo depois, Mateus 9, a Bíblia diz que 2 cegos chegam para Jesus. E a palavra é a mesma: seja feita conforme a sua fé. E assim como o filho do centurião havia recebido a cura, os 2 cegos recebem a cura. Nós vamos ver em Mateus capítulo 15, quando chega aquela mulher, que a Bíblia chama de mulher cananeia, e algumas versões a mulher cirofenícia, sai desesperada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A filha dela estava endemoniada. E a gente sabe do diálogo que ela tem com Jesus, e depois Mateus vai fazer esse registro. Jesus vira para ela e diz: seja feita conforme a sua fé. E agora eu pergunto para você, se as coisas na sua vida precisarem acontecer conforme a tua fé, como é que está a tua fé? Como está a tua fé no teu Deus? Que a gente possa colocar a nossa fé no nosso Deus de todo o coração. Só que fé, cada um sabe o nível que está a sua. E nós sabemos que existe uma maneira de nós termos a nossa fé fortalecida, aumentada, acrescida. Conhecendo a Deus. Oração, palavra, oração, relacionamento com Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. É por isso que você está aqui sentado ouvindo. É por isso que muitas vezes chega no teu WhatsApp uma mensagem para você refletir e fortalecer a tua fé. É por isso que muitas vezes você está do nada mexendo no teu celular e você ouve um testemunho de alguém. É por isso que alguém manda um versículo ao teu coração. É por isso que quando você vem aqui, sempre tem testemunhos de gente, que é gente como eu e você, falando: olha, Deus fez isso na minha casa, Deus fez isso no meu casamento, Deus fez isso nas minhas finanças. Sabe para quê? Para fortalecer a tua fé. Mas muitas vezes, nós reagimos com aquela cara de paisagem, como espectadores, como alguém que senta na frente do sofá e fica lá, passando o canal, reclamando dos 300 canais que tem, dizendo que não tem nada para assistir nessa TV. E passa, e fica lá, horas e horas. Muitas vezes, diante de coisas tão importantes, como a palavra de Deus, a gente está assim, embabacado. A palavra não entra, não gera vida, não tem reação. E daí você vai ficar 15 anos vindo aqui, 30 anos vindo aqui, e vai chegar aqui o pastor Lediel pedindo oração pelo mesmo problema. Sabe por quê? Porque já na primeira vez
que ouviu aquela palavra devia ter reagido com fé, agido com ousadia, crido no teu coração, mas não creu. Não procurou fortalecer, aumentar a fé, ir aos pés do Senhor e chorar diante de Deus. E o tempo passa. E as coisas não mudam. Mas em nome de Jesus, que do púlpito de mim até a porta lá atrás, todos nós possamos ser reativos ao chamado de Deus para nós. Que nós possamos realmente permitir que essa palavra, que é a palavra de vida, não se torne algo rotineiro, no sentido de se acostumar com o sagrado, e a gente não mais perceber que é a voz de Deus falando ao nosso coração. Quantas vezes você estava naquela situação e a palavra foi direta para você, você sabia daquilo, mas voltou para casa e se preocupou com tantas outras coisas, e quando viu aquilo já saiu do coração. Quantas vezes você estava aqui e a palavra falou para o seu coração, e na hora do convite era para você vir chorando, era para você ter feito um voto com Deus naquele dia, mas você estava mais preocupado, o que o outro vai pensar de você. Meu Deus, a minha vizinha estava lá, o que ela vai pensar de mim? Ei, e as experiências estão passando, as oportunidades estão passando, a vida está passando, e muitas vezes você não está valorizando aquilo que Deus tem dito para você, não está buscando fortalecer a tua fé, e consequentemente você só vai poder contar o milagre da vida dos outros, porque você não tem vivido os teus milagres. 2000 anos se passaram desde que o nosso Mestre Jesus esteve aqui, e a fala dele continua sendo reproduzida no meu e no seu coração: seja feito conforme a tua fé. A terceira lição que eu vejo aqui também é que nós precisamos entender as experiências que Deus nos dá, e já emendando com esse segundo ponto que eu coloquei ali. Ei, depende de mim e de você reagirmos diante do chamado de Deus. Quando nós falamos da série de Abraão, se lembra? Na Rota da Promessa, falamos, acho, 12 ou 13 reflexões toda quinta sobre esse assunto. Desde um Deus que se revela a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão vai, dá um passo de fé. Mas esse é o mesmo Deus que, lá na frente, depois de alguns anos que tinha se passado, ele aparece para Abraão, em Gênesis 18 e 19, se puder colocar no Data Show. Eu acho fantástico esse texto, nós já falamos sobre ele aqui. É o Deus que vai dizer o seguinte: eu te escolhi para que ordene aos seus filhos, seus descendentes, e conservem no Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Vamos ler de novo. Porque eu tenho concedido, eu tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. A palavra para Abraão é: tu serás pai de multidão. A palavra foi decretada já lá atrás. Passou-se muitos anos, mas aqui, Abraão, olha só, porque eu tenho conhecido você, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor. Guarda o caminho do Senhor. Preserva, ensina, passe para a próxima geração, então você verá ser cumprido na sua vida aquilo que foi decretado pela boca de Deus. A mesma coisa acontece com Timóteo, 1 Timóteo 1:18, Paulo dizendo: Timóteo, meu filho, eu te dou essa instrução, segundo as profecias já proferidas a teu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé, tenha boa consciência, rejeitem tudo aquilo que não presta, para que você não naufrague na fé como muitos que rejeitaram a fé. Ou seja, profecias tinham sido faladas sobre Timóteo,
Ele estava andando com Paulo, mas Paulo faz questão de lembrar: ei, as profecias foram faladas a teu respeito, agora combata o bom combate, meu amigo, mantenha a tua fé, mantenha uma boa consciência, porque senão, aquilo que foi prometido para você, aquilo que está sobre a sua vida cai por terra. E a mesma coisa é comigo e contigo. Quantas coisas boas o Senhor já falou, quantas coisas boas o Senhor já nos entregou. Quantas vezes nós já tivemos a flecha na nossa mão, o arco na nossa mão, e o Senhor só falou: atira, vai para cima. E a gente até começou e parou, assim como Jeoás. Verso 25, lá do texto que nós estamos lendo, 2 Reis 13. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado seu pai Jeoacás. E o texto diz: 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Se você pegar um pouco de história geral, você vai ver que esse povo, que o Jeoás derrotou em 3 batalhas e resgatou algumas cidades que eles tinham perdido, esse povo se fortalece. Lá na frente, lá por 722, eles são os responsáveis pela destruição completa do reino do norte de Israel. Só fica o reino do sul, Judá. O inimigo que eles podiam ter eliminado completamente, os eliminam lá na frente. Se você for hoje em Israel, você vai ver que Israel está cercado por alguns países. Tem Jordânia, tem Egito, tem Síria. Está lá os arameus, está lá a Síria até hoje, sendo uma pedra no sapato de Israel. Guerra o tempo todo. E daí eu fico pensando como isso é sério. A falta de espiritualidade de um rei, a falta de fé de um rei, a falta de obediência de um rei, que recebeu uma palavra, recebeu uma promessa e negligenciou, tem gerado até hoje prejuízos para o seu povo. Daí eu fico pensando na nossa vida. Quantas foram as promessas que Deus já nos deu, e muitas vezes nós não estamos levando a sério. Eu não estou aqui sendo profeta negativo e profeta do mal, mas se você não valorizar e tomar posse do que Deus já te deu, Deus já te disse, infelizmente, as nossas descendências, os nossos filhos, infelizmente, colherão prejuízos da nossa falta de fé, espiritualidade, inconformidade de hoje. Se nós não levantarmos a bandeira que Deus pede para que nós venhamos levantar no nosso tempo, de você lutar pela sua casa, por uma espiritualidade sadia, lutar contra os inimigos e levar o inimigo realmente ao chão, infelizmente, os nossos filhos, os nossos netos, e quem sabe bisnetos e assim por diante, sofrerão consequências disso. As minhas palavras são muito limitadas para tentar transmitir para você a profundidade de uma ideia por trás de um texto desse. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua mente coisas importantes, que você sabe que precisa urgentemente mudar. Urgentemente mudar. Você precisa se posicionar diante do teu adversário, não apenas para atirar 3 flechas, mas você precisa posicionar diante do seu adversário, disposto a lutar até eliminá-lo. Eu queria que você se colocasse em pé, e nós vamos orar. Deus nos chama para um tempo de ousadia e de inconformismo. Deus nos chama para nós obedecermos de todo o nosso coração,
os seus ensinamentos, enxergarmos a vida, enxergarmos as promessas, enxergarmos a palavra, não pela visão medíocre de Jeoás, mas pela visão dinâmica, aguçada, intensa do profeta Eliseu. Eu quero ser um Eliseu, inconformado com a mediocridade, inconformado com o que tem acontecido na nossa cidade, inconformado com o que tem acontecido na nossa empresa, inconformado com o que tem acontecido na nossa igreja, na nossa vizinhança, inconformado com o que tem acontecido no casamento, inconformado com o que tem acontecido com a parentela, inconformado. Poxa vida, quem sabe esse ano você conseguiu dar 3 flechadas naquele problema, mas você sabe que ele não foi totalmente eliminado. E aqui a palavra profética está vindo para você: cuidado, depois de um tempo esse inimigo pode voltar mais forte e te eliminar. Então vai para cima dele, não negligencie, não vacile, não se conforme com essa pequena vitória que você teve. Grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Toma posse disso. Eu quero orar por você. Você que deseja vir aqui na frente, colocar diante de Deus uma situação para ter forças, para continuar tirando flecha, vem para cá enquanto o conjunto canta, vem para cá.